Bom dia, irmãos. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus abunde ricamente nos corações de cada irmão, de forma que nós possamos crescer mais e mais no conhecimento da sua palavra e que possamos nos dedicar mais e mais no serviço do Senhor. Bem, irmãos, nós vamos finalizar hoje a revista Seitas e Religiões. Então nós finalizaremos hoje com a lição número 13, que tem por título Defendendo e Atacando. Nós vimos durante alguns meses, estudando as diversas seitas e religiões, tudo aquilo que eles ensinam, tudo aquilo que eles distorcem da palavra de Deus, o que é que nós temos que fazer, como é que nós temos que lidar com pessoas que são seguidoras dessas seitas ou dessas religiões. E hoje nós vamos fazer um sumário, né? Não será na realidade, nós não vamos fazer um resumo de tudo aquilo que a gente estudou, não. Mas a gente vai abordar sobre a influência de a gente ter conhecido tudo isso e como nós vamos usar no nosso dia a dia tudo aquilo que a gente então aprendeu. Então a pergunta que a gente inicia é: qual deve ser a estratégia que a igreja então deve utilizar em um mundo cercado por tantas influências espirituais diferentes? Como nós devemos, então, nos portar diante de tantas estratégias que são oferecidas à humanidade para se caminhar feliz, ou, em outras palavras, para se chegar a Deus, e como se diz lá fora, de uma forma politicamente correta, agradável aos ouvidos, de se dizer que todas as religiões, todos os caminhos, então, levam a Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus, que a Bíblia diz. Então, nós vamos ler o texto básico, e eu gostaria que você acompanhasse atentamente. O texto básico da lição está em 2 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 3. Nós vamos ler pausadamente para que a gente possa entender. Então, o apóstolo Paulo, ele está enviando, então, a segunda carta à igreja de Corinto, e ele diz: eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele continua: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, só para a gente entender o contexto, irmãos, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, se os irmãos forem ler a primeira carta, os irmãos vão ver que é uma carta muito mais, num tom muito mais efervescente que Paulo utiliza. Por quê? Porque é uma carta de grande repreensão, a primeira carta. Então, a segunda carta é uma carta, digamos assim, num tom mais suave. Então, do capítulo 1 até o capítulo 9, o apóstolo Paulo ele vai dando algumas advertências à igreja de Corinto. Só que no capítulo 10 até o capítulo 13, ele muda o tom. E por que ele muda o tom? Porque ainda havia, apesar da advertência que ele tinha dado já na primeira carta,
Havia um grupinho dentro da igreja de Corinto que colocava em xeque a apostolicidade dele, questionava a conduta do apóstolo Paulo. Diziam, por exemplo, que o apóstolo Paulo poderia ser um ladrão, um manhoso dentro da igreja, que estava querendo se aproveitar da igreja para arrecadar dinheiro. Por quê? Porque Paulo fala na carta inicial, ele fala sobre a igreja de Jerusalém que estava passando por necessidades. Então ele aborda e ele faz algumas campanhas, coletas para suprir as necessidades dos irmãos judeus. Então ele faz essas campanhas com as igrejas então gentílicas, ou seja, as igrejas que não eram compostas por irmãos judeus. Então esse grupo de homens que estavam lá em Corinto, estavam questionando a autenticidade do apostolado dele. Então, em outras palavras, estavam tentando sujar a imagem de Paulo. Então, esse texto que a gente leu, Paulo então faz uma advertência séria e ele tenta resgatar, lembrar aquela igreja, melhor dizendo, a sua autoridade espiritual. E ele diz no versículo 3: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Em outras palavras, olha, embora eu ainda esteja neste mundo, embora eu ainda seja humano, embora eu ainda tenha as minhas fraquezas, eu não luto segundo a carne, segundo a força do meu braço. Vocês precisam entender isso. Paulo faz uma advertência séria àquela igreja. E lá em Efésios, no capítulo 6, verso 2, ele reforça isso, porque ele diz assim, olha: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, na realidade, Paulo entendia que aquelas pessoas que estavam lá dentro da igreja não eram meramente pessoas carnais, tá? Porque essa história de crente carnal não existe. Depois não é o caso da lição aqui, mas depois nós poderíamos tratar sobre esse assunto. Mas a verdade era pessoas que estavam sendo usadas pelo próprio diabo dentro da igreja de Corinto para tentar macular sua imagem e o seu ministério. Então vejam, irmãos, que hoje não é diferente do que Paulo enfrentou. Dentro da igreja e dentro de toda a igreja, a liderança enfrenta sempre grandes dificuldades. Existe sempre alguns que questionam a liderança, existe sempre alguns que criam obstáculos para a liderança. Isso não significa dizer que a liderança está sempre certa, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando são daquelas pessoas que, em vez de tratarem as suas divergências, os seus pontos de vista de uma forma franca, aberta, sincera, não, eles ficam tentando minar o terreno, de uma forma sutil, obstruindo o trabalho, criticando, em vez de se doar e se somar e conversar francamente. Então isso acontecia na igreja de Corinto. E veja o que é a ousadia deles. No texto que a gente leu, é como se eles dissessem assim: olha, Paulo, você é muito ousado quando você está longe. Quando você manda a sua carta, aí você vem com muita ousadia. Mas aqui você afrouxa. É por isso que Paulo, ele muda o tom da carta. Ele muda o tom da carta a partir do capítulo 10. Então, o que Paulo demonstra é o seguinte, para aqueles que são líderes da igreja. Ele diz: olha, eu devo exercer uma brandura na realidade constante. Brandura constante. Mas há determinados momentos que eu preciso usar de uma severidade pontual para tratar determinadas questões, para tratar com determinadas pessoas. Só que ele diz: olha, os recursos que eu uso não são recursos carnais, mas são recursos espirituais. E observe que no verso 6 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz o seguinte, ele falando sobre a necessidade de punir
punir membros em desobediência. Ele diz, e estando prontos, ele está dizendo à igreja, olha, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Tornar essas pessoas cativas. E ele vai falar de que forma que ele vai tornar essas pessoas cativas, mais adiante que nós vamos ver. Veja que na carta anterior, no capítulo 4, 21, ele chega a dizer assim, que preferis? Ele manda carta para a mesma igreja e diz, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Em outras palavras, o que é que vocês preferem? Vocês querem que eu vá lá, eu vou até aí, com espírito de mansidão? Ou vocês querem que eu vá até vocês com vara? Pela conduta que vocês têm tomado aí dentro da igreja. Então veja que ele usa uma linguagem dura. Uma linguagem dura. A propósito, o microfone está aqui, tá? Quem quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Só levantar a mão, tá? O segundo ponto, ele aborda sobre a coragem de pregar sobre disciplina eclesiástica. Versículo 8. Porque esse é um tema que não é muito comum, não é? Não é muito agradável de se ouvir. Ele diz, pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Ou seja, se necessário for, eu vou com vara, mas eu não vou com vara para destruir vocês. Eu vou fazer como um pai que repreende os seus filhos, que corrige os seus filhos, que os admoesta, que conversa, mas que chega num determinado momento, que se toda a conversa que não deu resultado, às vezes é necessário chegar junto com a vara. É o que Paulo está dizendo aqui, olha, se necessário for, eu vou usar. Agora, eu não vou usar para destruí-los. Não, eu vou usar para edificá-los. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu para edificá-los. Versículo 10, do capítulo 13 agora. Por isso escrevo estas coisas, estando ausente. Aí ele está dizendo, é por isso que eu estou escrevendo essas coisas, estando longe de vocês. Para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Então eu estou dizendo, olha, eu estou mandando essa carta, o tom mudou, para que não seja necessário, quando eu chegar aí, eu ter que bater pesado em vocês. Pela conduta que vocês estão tomando. Por causa desse grupo aí que está tentando macular a minha imagem, manchar a minha imagem como apóstolo de Cristo. Eu não me auto-apostolei como alguns fazem hoje nos dias atuais, né? Estamos hoje numa geração que está cheia de apóstolos, né? Então, de presbíteros, aí viram pastores, bispos, apóstolos, paipóstolos, patriarcas e por aí se vai. Não foi Paulo que se auto-apostolou. Foi o Senhor mesmo que o chamou, e o apostolado dele foi manifestado com poder e maravilhas, como os demais apóstolos, sendo que Paulo muito mais. Terceiro ponto, para a gente analisando o contexto desta carta, desses 3 capítulos finais. Enfrentar todo pensamento contrário ao Evangelho. E aí eu quero que os irmãos agora tragam para si. Não é uma questão meramente de líderes, mas você se posicionar diante de todo o pensamento que você vê aí fora que é contrário ao Evangelho. Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. O que é isso? Você destruir os obstáculos, anulando aquelas argumentações falsas. E isso, irmãos, isso aqui implica convencimento. O que Paulo está dizendo assim é que nós precisamos ter poder argumentativo. Nós podemos ter poder argumentativo.
E ele continua dizendo, olha, e de forma que toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, seja derrubada, essas fortalezas sejam derrubadas, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Ou seja, eu não vou usar armas carnais, eu vou usar as armas espirituais, para tornar todo pensamento cativo a Cristo. Ou seja, quando eu chegar aí, esse grupinho que está aí fazendo isso, eu vou usar armas espirituais e vou tornar todos eles cativos à obediência a Cristo. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu para isso. Não vou usar armas carnais como vocês estão usando. Repare o que é que Paulo fala, Filipenses 1, 27 a 29. Irmãos, preste atenção sobre a importância que nós, individualmente, temos que viver isso aqui. Ele diz, vivei acima de tudo, acima de qualquer coisa, por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, eu indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, o evangelho, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Ou seja, nos foi concedida a graça não somente de conhecer a Cristo, mas também, irmãos, de pagarmos o preço deste conhecimento. Se necessário for, padecer por Cristo, pagar o preço por servir o Evangelho. E às vezes a gente fica pensando, quando nós vemos nos jornais irmãos nossos que estão sendo decapitados, como temos visto aí pelo Estado Islâmico, decapitados com faca. E às vezes dentro do nosso contexto nós não temos perseguição, mas nós negamos o nosso Senhor de uma forma tão vergonhosa no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança. E como vimos agora na reflexão, há pouco instante, e trazemos coisas defeituosas para oferecer ao Senhor. Que coisas? A nossa própria vida. Vida sem compromisso. E como foi muito bem abordado, pessoas que não faltam ao seu trabalho, mas que faltam ao culto ao Senhor. Pessoas que não chegam atrasadas no seu trabalho, mas chegam atrasadas no culto ao Senhor. Pessoas que não chegam muito antes para ir assistir um filme, porque tem que pegar a melhor posição, a melhor cadeira, para visualizar melhor a tela. Mas na igreja, a rotina de chegar atrasado. Se for para um teatro, semelhantemente, assim procedem. Se for assistir um jogo de futebol, assim procedem. Chega bem antes. Se estiver assistindo um filme, eu não me lembro das vezes que fui para o cinema, de ter visto pessoas se levantarem para sair do filme. Mas por que é tão comum no nosso meio pessoas se levantarem em plena mensagem? Talvez, é possível que algum irmão tenha problema de bexiga hiperativa e realmente tenha que se levantar para ir ao banheiro. Aí, nesses casos, não estou me referindo a essa situação. Mas por que isso é tão comum? Porque me parece que a peça de teatro, o jogo de futebol,
o filme, é muito mais importante do que uma mensagem da palavra de Deus, que eu me dou ao luxo de me retirar e passar 5, 7, 8 minutos no banheiro. Então a gente começa, sabe, irmãos, a relativizar as coisas de Deus. Então, quando eu penso nisso, em batalhar pela fé, se nem o básico nós estamos fazendo em nosso meio, quanto mais se insurgir contra aqueles lá fora que tentam denegrir a mensagem do Evangelho, denegrir o nome do Senhor Jesus Cristo, a gente aquieta, a gente se cala, a gente entra no politicamente correto, para querer ser agradável, e calamos diante de tantas coisas erradas que nós temos visto. Olha o que é que Paulo diz, Efésios 6, 16 e 17. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então essas são as armas que Paulo usa. São essas as armas, não são armas carnais. E ele entende claramente que a luta é contra potestades, poderes malignos, contra o maligno. Então nós precisamos ser ousados, irmãos. Precisamos ser mais ousados. Precisamos buscar mais fidelidade, mais compromisso com o Senhor. E quando eu me refiro a compromisso, talvez seja muito fácil a gente identificar, talvez visualmente, aquelas pessoas que você vê compromissada no serviço, mas não precisa estar aqui à frente, irmãos. Você pode ser compromissada no Senhor, no seu quarto, de joelho, curvado, clamando ao Senhor, onde ninguém está vendo. E às vezes são esses irmãos que se dedicam à oração, que às vezes são quem sustenta a igreja com as suas orações, mas que não estão aparecendo aqui na frente. Mas tem um compromisso de orar pela liderança, tem um compromisso de orar pelo coral, pelos departamentos da igreja, pelos missionários, tem um compromisso de orar pelos irmãos que estão fraquejando na fé. Cada um desempenhando o seu papel de acordo com os talentos que Deus deu a cada um de nós, mas sendo fiéis, batalhando diariamente essa batalha da fé. Então, irmãos, a fé não basta simplesmente crer. Eu creio, então eu sou crente. Mas é muito mais do que isso. Quando você crê, aquilo que você crê tem que ter conteúdo. Você crê, mas você crê em crer. Em que é que você crê? Conteúdo. É conhecimento. Se eu perguntassem aqui a vocês, vocês creem que existe a Rússia? Aí possivelmente todos vão dizer, sim, eu creio. E eu pergunto, você já esteve lá? Não sei se aqui já teve alguém que esteve na Rússia. Mas por que você crê? Porque você viu no jornal, você estudou em história. Mas os irmãos entendem que esse conhecimento é um conhecimento superficial. É diferente de quem vai lá, de quem mora lá, de quem convive com a cultura. Bem assim, são pessoas que creem, mas não têm nenhuma intimidade com Deus. Não têm intimidade com a sua palavra. Não tem. A palavra que deve ser, como o Senhor diz, medita nela de dia e de noite. Não se medita nela, nem de dia, nem de noite, mas se pega ela dia de domingo, para botar debaixo do braço e vir para a igreja, como um adereço. E a proposta é, estou contigo e não abro. E não abro mesmo, eu passo a semana toda com ela fechada. Mas entretanto, abre constantemente o Face. Entretanto, abre constantemente o WhatsApp. Abre constantemente mídias sociais.
E se perde tanto e tanto tempo com tanta cultura e conhecimento inútil. E se vive como um bebê espiritual, anos após ano, frequentando uma igreja, vivendo uma religiosidade infrutífera, aparente, onde se é crente dia de domingo e de segunda a sábado é igual a todo mundo. Não basta ter um conhecimento supérfluo. Não, nós temos que conhecer o nosso Deus, irmão. Aquele que conhece o Senhor, esse se tornará forte. Conhece a sua palavra como? Como é que você quer se tornar forte se não se alimenta? Alguém já disse por aí, você é aquilo que come. E é verdade, se você não come essa palavra, o que é que você é? O que é que você é? Tiago 2,19. Você quer crer que existe um Deus? Aí Tiago diz, muito bem, até os demônios creem e tremem, viu? Eles creem e tanto creem que tremem nas bases. Grande coisa, e Tiago está dizendo, grande coisa você dizer que você crê que existe um Deus. E daí? E essa tua crença te leva ao quê? Estamos numa época de reflexão, irmãos. Diante do aniversário, 20 anos da IPJO. O que você já fez para o reino de Deus aqui na IPJO? Você pode vir hoje à noite e participar de mais um culto festivo ao Senhor, por mais um ano. Mas a pergunta é, o que é que você, se não fez nada, o que é que você vai fazer daqui por diante? Em outras palavras, como você vai se engajar no reino de Deus daqui por diante? Ou vamos continuar somente esquentando banco de igreja, sendo assistente de culto? Todo esse conhecimento dessas revistas, dessa revista que estudamos aqui, de conhecemos as diversas seitas, a questão é, quando você se deparar com alguém que é muçulmano, com alguém que é testemunha de Jeová, com alguém que é adventista, quando se deparar com alguém que é budista, todo esse conhecimento que você adquiriu vai servir para quê? O que você vai fazer com esse conhecimento? Isso se é que tem. Se é que tem. Porque também não tem tempo para estudar a lição da escola dominical. Também não tem tempo. É isso que Paulo está fazendo, sabe, irmãos? É isso que Paulo está fazendo com a igreja, na carta de Corinto. É dando uma chacoalhada. Dando uma chacoalhada com aqueles que estão lá dentro, que não querem nada. Vamos analisar a fé em 3 elementos subdivididos. Primeiro, aquilo que conhecemos. Então, a fé requer conhecimento, requer a questão do pensar. Existe um elemento intelectual. E esse elemento intelectual, o que é isso? É você conhecer, por exemplo, os atributos de Deus. Você entender que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é amor. Que Deus é justiça, que Deus é a plena sabedoria, é a própria sabedoria. E aí quando você racionaliza isso, você pensa nesses atributos de Deus, você entra no próximo tópico. Aquilo que sentimos, a sua fé, que você analisou, que tem um elemento intelectual, que você conheceu os atributos de Deus, agora ela entra num elemento emocional. Conhecer os atributos de Deus te leva ao espanto, te leva à alegria, te leva ao temor, ao tremor, ao amor, te leva a servi-lo com gratidão, porque você conhece esse Deus. Então, um elemento intelectual da fé te leva a um elemento emocional. E o último, aquilo que fazemos a partir do que conhecemos, que aí entra a questão justamente do elemento volitivo, ou seja, a ação. Eu então, diante de tudo isso, que eu conheço o meu Deus, que me levou à alegria, ao espanto, ao temê-lo, eu não tenho outra atitude,
se não eu consagrar a minha vida a Ele, eu me submeter a Ele, eu tornar cativo o meu pensamento a Ele, é a expressão que Paulo usa na carta, eu me submeter a esse Senhor. Então, irmãos, a nossa fé tem que passar por esses pontos aqui. Eu tenho que conhecer, eu tenho que me alegrar com isso, e tudo isso tem que me levar a uma atitude. Caso contrário, a gente vai se deparar naquilo que Tiago diz: a sua fé sem obra é morta. Fala aí, Enoque. Falei. É só citar Oséias 6,3 de conhecer e prosseguir em conhecer. Então tem uma caminhada, desenvolver. Conhecer e prosseguir em conhecer. Vamos entrar maio, irmãos. Maio, amanhã, 1º de maio, né? 20 anos depois, 20 anos depois que a IPJO decidiu, pela providência divina, seguir o seu caminho. Na beira da praia, a mais ou menos essa distância que nós estamos exatamente, jamais imaginei que a gente fosse parar exatamente a mesma distância onde começamos, a cerca de 50 metros da praia. Mas a questão é, e o prosseguir? E quantos que conosco caminhavam, que já não comiam? E quantos que conosco estavam no nosso arraial, que já não estão mais? Louvado seja Deus pelos que permaneceram e por outros que partiram, que estão servindo ao Senhor em outros arraiais. Mas existe uma leva que não estão servindo em lugar nenhum. E aí a gente vai entrar maio e a pergunta é: o que eu já fiz em 2017? Os votos que talvez eu fiz aqui nessa igreja no dia 31 de dezembro, culto de entrada de ano, né? Foi que horas o culto? Foi 8 horas? 8 horas, né? Foi 8 horas, culto de entrada de ano, mas que eu cheguei atrasado também, mesmo sendo 8 horas. Eu me lembro que eu cheguei atrasado, porque o culto é 6, eu chego atrasado, e 8 eu também chego. E se marcar para 10 eu também vou chegar atrasado, do mesmo jeito. Marque o horário que for, eu vou chegar atrasado. E será que eu não pretendo mudar o que eu planejei, o que eu estabeleci como meta para 2017? Onde é que eu pretendo chegar em 31 de dezembro de 2017, se o Senhor não voltar antes? Eu quero chegar do mesmo jeito espiritualmente como eu estou, irmãos? Será que nós só temos metas profissionais, estudantis, familiares, bens materiais e metas espirituais? Será que não passa pela nossa cabeça? Então, prosseguir, continuar a prosseguir, perseverar, crescer a cada dia. Então a gente tem que fazer uma revisão da nossa prática. Uma coisa interessante que Jesus fazia. Por exemplo, quando Jesus curou o leproso, ele pediu que o leproso fosse lá, se apresentasse ao sacerdote. Por que isso, irmãos? Era para que ele fosse readmitido na assembleia. Olha, você que agora era imundo, porque os irmãos sabem o contexto, né? Quem era leproso, ele era separado do povo, porque era considerado imundo. Ele não podia chegar no templo. Então o Senhor Jesus diz agora que o cura disse: olha, você vai lá, se apresenta ao sacerdote. Em outras palavras, você será readmitido na Assembleia dos Santos. As pessoas, irmãos, precisam se relacionar entre si, sentir-se parte do grupo. E aí era uma grande questão que acontece com as seitas. Eles fazem isso. Todo ser humano tem necessidade de aceitação, tem necessidade de se sentir valorizado, se sentir notado. Faz parte. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. E por isso que eu tenho falado continuamente: dê atenção aos nossos visitantes,
Hoje, possivelmente, nós vamos ter vários visitantes. Quando acabar o culto, procure o visitante para conversar. Não deixe que o visitante saia sem ter uma palavra. Porque os demais irmãos, nós teremos outros momentos para conversar. Mas o visitante não. Se você não for, ele vai ficar assim. Vai se dirigindo, vai para a porta, sai e vai embora. Então, acolha o visitante. Para que ele se sinta não só acolhido, e se necessário, o apoie nas suas necessidades. As seitas fazem isso. Eles criam um relacionamento interrelacional. Eles oferecem calor humano, eles oferecem compensação de perdas com as suas doutrinas, sabe? Por exemplo, se você está passando, você nasceu com um filho, seu filho nasceu aleijado, com problema, com uma deficiência, é porque é isso mesmo, olha, é um karma que você tem que passar, entendeu? Mas isso aí é para a sua evolução espiritual. Então ele apresenta uma razão desse sofrimento. Você está sofrendo porque na realidade é em benefício próprio. E eles tentam então preencher e apresentar solução para problemas. E a igreja, irmãos, a igreja precisa exercer esse papel integral. Não basta simplesmente se dizer da paz do Senhor, irmãos. Como vai? Às vezes sem nem olhar nos olhos. Às vezes sem querer ouvir a resposta. E dizer Deus te abençoe. Quando o irmão está ali sofrendo. E não se tem, às vezes, coragem de chegar junto do irmão. E fazer uma ligação. E procurar saber o que é que está acontecendo. Envolvimento. Igreja como papel integral, como família de Deus. Isso é ser irmão em Cristo. Caso contrário, irmãos, nós seremos meramente um clube social. Só isso. Nada mais do que isso. Mas a igreja de Cristo não deve ser assim. A igreja no ataque. A igreja tem vivido pacifismo religioso. Não vou me meter nisso não. Não, porque isso vai causar problema, né? Estamos diante de tantas aberrações no nosso país, escândalos políticos com roubos todos os dias, vemos isso nos jornais. De manhã, de tarde, de noite, aprovações de leis contrárias à palavra de Deus, como o exemplo da homofobia, como também a lei da palmada, de você não poder dar uma palmada no seu filho. Igreja calada, quieta, aceitando passivamente coisas desse tipo. Nós não podemos aceitar. E às vezes lutamos no nosso país por um clube de futebol, por uma escola de samba, por um partido político, por isso, por aquilo, mas não defendemos com unhas e dentes os valores do reino. Não, isso vai passando, a gente vai aceitando passivamente para sermos agradáveis ao mundo lá fora. Se o mundo nos amar, irmãos, tem alguma coisa errada com a igreja. Porque não foi isso que Jesus disse. Ao contrário, o mundo vai te odiar. O mundo vai te odiar. Porque os valores que nós pregamos são contrários àquilo que eles pregam. Jesus, olha o que é que Jesus diz. Mateus 16, 17 e 18. E acautelai-vos dos homens. Porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas por minha causa. Serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E o que eu quero que os irmãos prestem atenção é o seguinte, é por que vai ser levado? Por causa do meu nome. Por causa do meu nome, por causa do nome do Senhor. Não é ser levado por causa da escola de samba, por causa do clube de futebol que você tanto torce, por causa do seu partido político que você defende, por causa disso, daquilo outro. Mas é ser levado por causa do nome de Cristo. Ser levado à presença dos governadores por defender os valores do reino. Pagar. E você lá vai testemunhar para eles.
Lá você vai testemunhar para eles sobre os valores do reino. Precisamos saber o momento de falar, como falar e o que falar. Nós estamos no ataque. É o tópico agora, a igreja no ataque. Mas esse ataque tem que ser com sabedoria. Tem que ser um ataque estratégico. Eclesiastes 8:5, o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Veja que Paulo, no texto-chave da lição, ele aborda exatamente isso. Ele vai paulatinamente, 9 capítulos, né? Escreve a sua carta, lembrando que carta, os irmãos sabem, não tem capítulos, tá? Era uma carta mesmo, aqui é só a arrumação do capítulos e versículos, só para a gente facilitar a leitura, a didática, o aprendizado. Mas ele vai escrevendo a sua carta. Mas na nossa Bíblia nós temos capítulo, e ele vai até nós vamos até o capítulo 9, Newton. Do 10 ao 13 muda. Sabedoria, a hora de falar. E ele está dizendo, aí ele diz lá para a igreja, olha, se preparem, eu estou indo aí. Eu gostaria de ir para falar com mansidão, mas se necessário for, eu usarei vara. Se necessário for, eu serei ousado. Falarei com vocês com ousadia. Saber a hora de falar. Agora, veja que coisa maravilhosa. Se a IPJO... Irmão, se a gente viver esse texto aqui, que nós vamos ler agora, a gente não vai ser arrebatado sozinho, né? Porque isso não vai acontecer, não está na palavra, né? A igreja vai ser arrebatada junto. Mas, repare que coisa, que bênção. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A honra ser do outro. Honrar o outro. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação que todos nós passamos. Na oração, perseverante. Perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai, não é que os abençoa não, é abençoai os que vos perseguem. Abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A pessoa, irmãos, se a gente viver, olha, esse texto aqui tão pequeno, se a gente viver isso, a gente vai saculejar esse bairro aqui. A gente faz um terremoto nessa coroa do meio. Se a gente viver isso aqui. Um terremoto santo. Aí observe, continua. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, se depender de vós, tende paz com todos os homens, se possível. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira pertence ao Senhor, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Você vai fazer a consciência dele queimar. Por quê? Porque ele te fez o mal e você fez o bem. Ele vai ficar pensando, mas rapaz, eu fiz isso com o cara e o cara fez o bem para mim. Não te deixes vencer do mal,
mas vence o mal com o bem. Foi o Senhor Jesus que falou isso, irmãos. E aí a gente entra no tópico, estamos caminhando para o final. Contando com a simpatia. Uma igreja que vive tudo isso, que a gente acabou de dizer, é uma igreja que realmente vai se tornar uma igreja simpática. Atacar e ser simpático ao mesmo tempo. Como é que a gente pode fazer isso? Em Atos 2,47, falando sobre a igreja primitiva, diz que eles louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. O Senhor é quem mandava. A igreja ia vivenciando o evangelho, partindo pão de casa em casa, vivendo na comunhão dos santos, vivendo nos ensinamentos de Jesus, e o Senhor abençoando, e o Senhor acrescentando mais gente, acrescentando mais gente, acrescentando mais gente. Pelo testemunho da igreja, pelo poder que essa igreja evidenciava, o Senhor derramava bênçãos copiosas sobre essa igreja. E não adiantava matar, viu? Se botasse na arena, quanto mais sangue descia lá, mais gente vinha. E alguém já disse que o sangue era a semente do evangelho, era o sangue batendo e a igreja crescendo. E nós, irmãos, o que temos feito? O que vamos fazer neste ano de 2017? Que história teremos para contar se o Senhor não voltar no 21º aniversário da IPJO? O que é que nós teremos para contar? O que nós traremos para o culto ao Senhor, nas nossas mãos para apresentar ao Senhor? Olha, Senhor, durante este ano, está aqui a minha oferta. A minha oferta é essa. A minha dedicação ao teu serviço. Está aqui a minha oferta. Receba, Senhor, a minha oferta. Pela tua graça, pela tua misericórdia. Atos 5:29, a parte B. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem foi que disse isso? Pedro, isso. Pedro, quando mandaram ele se calar, quando disseram para ele e para João, olha, vocês se calem, não anunciem mais, não falem mais de Jesus. E aí Pedro foi taxativo, eu não posso me calar. Olha, porque entre obedecer a vocês, as autoridades que são vocês, eu prefiro obedecer a Deus. E naquele contexto, irmãos, representava isso aqui. Obedecer a Deus representava ter suas casas destruídas, ter suas vidas ceifadas. O preço era alto para se obedecer ao Senhor. Então, a igreja de então, ela agia contra a cultura. Mas ela agia contra a cultura com prudência. Esse texto aí de Atos 17, 22 a 31 é o texto que Paulo chega no Areópago. E veja a prudência de Paulo. Ele chega diante de um centro de idolatria tamanho, que é o Areópago. Agora imagine se ele chegasse fazendo como aquele cidadão de anos atrás aí, da igreja na Universal, dando um chute, né, na Santa, em plena televisão. Veja a falta de sabedoria, né? Agora, fazendo um paralelo, né? Veja a diferença da burra de Balaão para o apóstolo Paulo. Paulo chega diante do Areópago, vê lá um altar escrito ao Deus desconhecido. O altar está vazio, escrito ao Deus desconhecido. Olha o foco dele. Em vez dele atacar os outros deuses, ele chega e diz, olha, ô varões, esse Deus aqui que vocês servem também, que é o Deus desconhecido, esse Deus que eu vos anuncio. Em outras palavras, focou na oportunidade, na brecha que estava lá. Sabedoria. A sabedoria. E aí, a partir daquele altar, ao Deus desconhecido, ele começou a anunciar Jesus.
ele começou a anunciar Jesus. Ou seja, ele agiu com sabedoria contra aquela cultura, anunciando a Jesus, contando com a simpatia. Então, os erros devem ser desmascarados? É óbvio que sim. Só que antes de tudo, irmãos, deve existir amor. Deve existir amor para que a gente possa entender que aquela pessoa que está no caminho errado, que ela simplesmente ela é cega espiritualmente. E ela mesma não tem como dar vista a ela mesma. E Paulo diz que o amor é como? Paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor na Bíblia. Não é o que nós vemos na novela, sabe? Amor é isso aqui. Não é arrepiar, brilho nos olhos, sabe? Frio na espinha, né? Não é nada disso. Amor é atitude. Atitude. Zacarias 4, verso 6, diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, não é na tora. Não é na tora que a gente vai ganhar nada. Mas é com amor, usando o Espírito. Nós temos sendo usado pelo próprio Espírito de Deus. É o Senhor que tem o poder de tirar a cegueira, de dar vida aos mortos. É só Ele. Então, usando a sabedoria para conquistar almas. Então, o fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Isso é o que tem lá em Provérbios 11:30. Então, mais do que apontar os erros dos outros, nós devemos apontar as verdades bíblicas. É falar da Bíblia. É falar da palavra de Deus. É mostrar a proposta que o Senhor Jesus fez para a humanidade. Mostrar o plano de Jesus para a humanidade. Então, isso é o que nós temos que apresentar àqueles que estão mortos espiritualmente. E também precisamos reconhecer o inimigo. Paulo entende que os seus inimigos não são homens de carne e sangue, mas forças espiritual do mal. Olha o que é que ele diz. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então há um poder demoníaco por detrás, que comanda as pessoas que estão mortas espiritualmente. Nós precisamos entender isso. E essa é a situação dessas pessoas. As diversas religiões e seitas são resultados diretos da ação do diabo. O que? Cegou o entendimento dessas pessoas. Na carta de 2 Coríntios, Paulo também fala, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a gente precisa entender que todas essas pessoas que a gente estudou nessas lições, são pessoas cegas. São pessoas mortas espiritualmente. E nós temos que apresentar então essa luz do Evangelho e clamar para que o Espírito Santo nos use para que essas pessoas então tire essas vendas dos olhos e contemple a maravilhosa luz. Porque nós outrora fomos assim, irmãos, todos nós, cegos, mortos espiritualmente. Então o nosso foco de ação, embora inclua pessoas, ele é um foco espiritual. É preciso vigilância. Pedro diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de quê? Pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados
e descaiais da vossa firmeza. A primeira advertência, ele fala sobre homens abomináveis, que tiram pessoas do caminho do Evangelho, que tiram pessoas que outrora estavam firmes. Aí ele continua: antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Precisamos estar vigilantes para que a gente não seja levado por vento de doutrina, por ensinamentos vãos, né? A gente precisa ter essa perspicácia espiritual. E onde encontrar? Aqui. É nessa palavra. Conhecendo essa palavra mais e mais. Estudando essa palavra. Para que não sejamos enganados por homens abomináveis. As armas cristãs que Paulo fala, lembra no início? Possuem na oração a sua força, pela qual a fé e a esperança são fortalecidas dia após dia. Salmos 144, 1 e 2. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. Alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu, em quem confio, e que me sujeita ao meu povo. É nessa força que nós temos que andar. É nessa confiança que nós temos que batalhar no dia a dia. Conhecer a palavra de Deus e aplicar. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e observam. Caso contrário, irmãos, nós estamos aqui em cada escola dominical, eu e você, eu estudando, aplicando o que estudei, vocês ouvindo, nós vamos estar dominicalmente só acumulando juízo. Só acumulando juízo, se a gente não colocar em prática aquilo que a gente ouve. Oração é o elo de intimidade entre Deus e o homem. E aí cabe uma reflexão. Quanto tempo você tem levado de oração? Durante o dia? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem prostrado diante do Senhor, rasgado o seu coração, chorado pelos seus pecados, arrependido verdadeiramente e buscado intimidade com Deus? Eu vou terminar com essa frase de John Wesley: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Para que a gente possa fazer o 21º aniversário da IPJO, se Deus assim nos permitir. E você possa lembrar desse dia e dizer: Senhor, há um ano atrás, eu vim para o culto sem nada nas minhas mãos. Mas agora, Senhor, eu venho para o culto com esses frutos que eu apresento ao Senhor pela Tua graça. Que sejamos frutíferos, irmãos, abundantes na obra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que continue nos abençoar, a suprir as nossas necessidades, a sarar as nossas famílias, sarar os casamentos, sarar os relacionamentos entre pai e filhos, entre irmãos e irmãs, entre irmãos na fé. Que Deus nos ajude, que Deus santifique a nossa vida e que nós possamos viver dia após dia para a glória dele. Vamos orar.